Boa noite! Estamos ao vivo agora na primeira live aqui no Instagram. É a primeira vez que eu tô fazendo isso e eu tô muito feliz porque eu estou vencendo crenças que me travavam hoje e o pensamento de incapacidade de poder fazer isso que eu tenho certeza que eu fui chamada para fazer. Quero agradecer já a Franciele, a Camila, a Lise. Obrigada por estarem aqui. Eu sei que logo vai entrar mais pessoas e também a nossa convidada especial. Mas eu quero contar um pouquinho para vocês o porquê eu resolvi começar a fazer lives aqui no meu Instagram. Faz 2 meses que eu tenho a minha bebê, a Sara, né? E tive que parar de trabalhar a minha gestação toda e também agora. E eu amo o que eu faço. Eu sou uma pessoa bem acelerada, né? Isso é de família e pra mim é muito difícil parar. Apesar de eu amar servir a minha família, amar ser esposa, ser mãe, né? Mas eu comecei a me sentir muito improdutiva. Eu comecei a perguntar assim pra mim, como que eu vou fazer pra me sentir útil de novo? E aí eu pensei, cara, eu vou começar a fazer lives no Instagram, vou criar alguns temas e vou começar falando sobre mãe, porque nós estamos se aproximando do Dia das Mães, né? Nós somos mulheres incríveis, temos uma data para isso, para comemorar. E eu tenho certeza que não só eu, mas outras mães que tiveram que parar de trabalhar para cuidar de nenê, cuidar da casa, talvez também se sentiram ou estão se sentindo nesse momento sobrecarregada de como dar conta da casa, de ser esposa, de ser mãe, às vezes tem mais do que um filho, né? Não é mãe de primeira viagem. Então é sobre esse assunto que eu quero falar. E essa foi a maneira que eu encontrei de me sentir útil nesse momento. De poder trazer esse tipo de conteúdo aqui e me conectar com vocês de alguma maneira, tá? E pra isso, gente, por que eu decidi chamar a Gláucia? Ela é uma psicóloga fantástica, né? Ela é uma amiga minha também. Hoje eu tenho tempo de mesa com ela, né? Eu tenho tempo de aprendizado, aonde eu escuto experiências que ela tem como mãe, como esposa, né? Então eu não tô chamando ela aqui só como uma profissional, mas também porque eu admiro ela em outras áreas da vida também, tá? Ela é uma pessoa incrível e teve um momento muito marcante pra mim, assim, ó, faz umas 3 semanas, eu acho. Eu estava num pico de estresse, eu estava muito nervosa. A maternidade pra mim tá sendo uma nova descoberta, porque com o meu filho Levi foi um porém, e agora tá sendo outro totalmente diferente, né? O Levi, ele dormia praticamente a noite inteira, ele não tinha cólicas, e eu pensei assim, nossa, vou tirar de letra, tudo bem, e não. Com a Sara tá sendo totalmente diferente. E como lidar com a promessa de Deus no meio de tanta turbulência? Como tu ainda ficar feliz com o que Deus está fazendo? Como tu não perder a gratidão e a alegria nos momentos difíceis? Como administrar as coisas que Deus dá quando a gente pede, né? E assim tem sido pra mim. A Sara é uma promessa de Deus, mas tá sendo assim, noites sem dormir, cólicas, uma atrás da outra. E eu tava assim, meu Deus, como eu vou dar conta de fazer isso e ainda ser mãe do Levi, que tem 9 anos e trocou de escola? Como ser a esposa do Jontas, que também precisa da mulher dentro de casa? Como ainda ser feminina? Então eu liguei pra Gláucia, desesperada, né? A gente fez uma videochamada e ela conseguiu, né, no meio daquela semana me acalmar e dizer que, cara, tu não precisa dar conta. É o querer dar conta que te faz ter uma crise de ansiedade, te faz ficar louca, né? Então tu não precisa dar, tu tem que arrumar soluções, focar nas soluções. E como a Gláucia me acalmou, eu acredito que ela possa ser resposta para alguém também hoje, né? E por isso que eu convidei ela para participar. E ela já super topou. E vamos chamar então ela para nós poder conversar, tá? Obrigada por todo mundo que está entrando. Um beijão para vocês. E eu vou chamar ela aqui. Vamos ver se ela já está por aqui. Digitar aqui, Gláucia. Cadê convidar? Vamos ver se ela vai entrar. Aí, boa noite. Oi, boa noite. Eu tava aqui te escutando e já fiquei emocionada. Ai, que legal. Tu é muito importante pra mim, tá? Obrigado por ter dito sim
né? Por ter me ajudado quando eu precisei. Logo tu se dispôs a entrar numa live comigo, numa videochamada comigo, né? E tu conseguiu ver assim que eu tava bem desesperada, né? E ali a Glaucia começou a conseguir conversar comigo e não foi uma psicóloga apenas que estava falando, ela foi muito humana comigo, né? Ela começou a dizer que para ela também foi difícil. É difícil para todo mundo. Mas eu acho que às vezes, Glaucia, a gente tem na nossa cabeça que o profissional da saúde mental, assim, ele tem muito controle emocional, ele não passa por adversidades. E quando a gente consegue escutar alguém como tu, né, que também tem desafios assim como a gente, né? Tu também teve as suas lutas e tá enfrentando o teu momento, tem um filho pequeno, é esposa. E é legal ouvir, sabe? Então hoje eu quero te colocar na posição, né, que tu tá sendo a entrevistada. Eu acredito que nos teus atendimentos tu faz perguntas, tu entrevista praticamente, vamos dizer assim, as pessoas, mas eu quero trocar hoje o lado contigo. Hoje eu quero conhecer um pouco mais da Glaucia, de como é que tem sido para ti, e eu tenho certeza que tu vai conseguir ser respostas para nós, tá? E eu quero começar então com a primeira pergunta. Eu vou te fazendo perguntas sobre os temas que eu falei que ia ser hoje, que vamos lembrar, o tema é como dar conta, né, de ser mãe, esposa e como dar conta do trabalho no meio de tudo isso. E olha que legal, a gente já bateu 15 pessoas aqui na live, que Deus abençoe vocês, tá? Vocês são fera. Então vamos lá. Eu quero pedir pra vocês, se vocês conhecem alguém que tá precisando ouvir, gente, é de graça a psicóloga hoje aqui, tá? A gente não tá precisando pagar nada, eu falo pra ela. É muito legal ter acesso gratuito a uma pessoa fera que nem ela. Então pega e compartilha agora essa live com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, que vocês sabem que estão precisando de uma palavra e um papo de amigas aqui, tá bom? Glaucia, desde que a humanidade, né, é muito comum a questão da maternidade, ou deveria ser. Mas algo comum hoje tem se tornado polêmico, infelizmente, por quê? É só abrir o Instagram e ver vídeos de mãe embalando o nenê ou amamentando, e aí tem os dois lados que se tornam uma rixa, uma polêmica. Um lado romantiza a maternidade e o outro lado endemoniza a maternidade. Então existiu-se quem quer ficar na narrativa de endemonizar e tacar pedra nisso, tá? E aquelas que romantizam ao extremo também, como se, nossa, eu era essa pessoa, eu preciso pedir desculpa pra mim, sabe? Porque eu tô vendo que realmente é difícil. Não é tão fácil como foi no primeiro filho. Eu pensei que eu fosse tirar de letra, eu romantizava. Só que eu quero te fazer uma pergunta assim, Glaucia. Como, então, conseguir levar a maternidade sem demonizar e sem romantizar? Como conseguir levar esse processo de uma forma natural e leve? Primeiro eu quero agradecer, obrigada pelo convite, por ter pensado em mim para essa primeira live. Eu sei que vão ter outras e que acho que cada café com a Gi vai ser de muito valor. Então, obrigada, assim, por essa oportunidade de estar falando de um tema que, para mim, é uma novidade também. Assim, Deus está colocando isso na minha vida agora, essa questão de maternidade, de esposa, do lar, porque eu abordava muito a questão, assim, as questões da psicologia, dos transtornos, que também é muito importante. Mas de um tempo para cá, Deus está me levando a falar com as mulheres sobre essa questão da maternidade e essa questão, né, de ser esposa. E então já quero agradecer as pessoas que estão aqui, 15 pessoas, é um monte de gente. A Linéia que mandou aqui um abraço, né, nossa amiga. E, enfim, eu acho que Deus tem, assim, aproximado, né. Até quero te dizer que eu já falei para outras pessoas também. Eu falo assim, nossa, se fosse para mim escolher, eu nem escolheria ser amiga da Gi. Eu não ia, assim, olhar pro lado e falar assim, eu quero me aproximar dessa pessoa. Só que Deus, ele é um Deus de surpresas. E sem eu esperar, Deus nos aproximou. E eu acredito que Deus não aproxima pessoas, mas Deus aproxima propósitos de vida. E nós duas estamos vivendo a mesma coisa. 2 filhos grandinhos. A minha filha tem 6 anos, vai fazer 7 esse ano. E o meu bebê
está fazendo 6 meses agora, dia 12. Sou profissional, sou psicóloga, sou empresária, sou mentora de mulheres e tu também, né? Profissional, mãe, esposa, somos esposas. Então, a tua pergunta foi como não romantizar e como também não demonizar, vamos dizer assim, né, a maternidade. O que eu tava mandando um áudio até para minha amiga falando sobre isso hoje, de que eu tava sendo verdadeira e sincera com ela para falar desse meu momento, né? Não é um momento fácil, não é um momento, nossa, lindo, cor-de-rosa. É um momento que a gente precisa investir muito tempo na educação dos nossos filhos e no cuidado de um bebê. Muitas vezes a gente tem que abrir mão até de quem a gente é. Muitas vezes eu não tenho tempo para ler um livro ou para fazer coisas que eu gostaria de fazer, então é um tempo de dedicação, é um tempo muitas vezes de se anular e muitas vezes até de abrir mão da profissão por um tempo, né, para ser mãe, para ser essa educadora. E o mundo vem nos dizendo que não é bom, né? Que não é bom que a gente tenha filhos, que não é bom que a gente se afaste da profissão, como se o filho estivesse roubando algo nosso, quando na verdade o nosso propósito maior de vida, o nosso maior ministério, segundo a Bíblia, é ser mãe, né? Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de ser muito sincera. Que nem aquele dia tu me mandou uma mensagem e eu pensei, preciso ver ela, preciso olhar para ela, vou fazer uma chamada. Porque eu preciso dizer para ela que não tá tudo perdido, que isso vai passar, que é um tempo. Mas também que eu não vou mentir, eu não vou falar que é fácil, que tá tudo bem, porque não tá tudo bem, né? A gente passa por dificuldades, por noites em claro, o sono é algo muito importante para nós e a gente acaba perdendo muito sono, como tu bem falou. A minha primeira filha, eu fiquei 2 anos e meio acordando de meia e meia hora com ela, porque ela tinha um problema de sono. Então, é muito difícil, é um sacrifício. Mas eu fico pensando qual seria o propósito da nossa vida se a gente vivesse uma vida egocêntrica e egoísta só para os nossos sonhos egoístas, né? Não faria sentido. Então, para mim, hoje a maternidade, ela é de vida e ela faz sentido. Eu vivo por causa dos meus filhos. Os meus filhos é minha família é meu primeiro ministério, meu marido e os meus filhos, e é o que eu tenho de mais precioso hoje. Inclusive, ele vai participar da live, porque ele já tá lá me chamando. Sim, pode pegar ele lá. Se a Sara acordar, ela vai vir pra live também. Afinal, é a família, né? E como eu falei pro Levi antes, senta aqui no sofá, participa, já vai aprendendo como é. Pra eles ver o universo que a gente vive, sabe? Eu acho que a nossa responsabilidade é mostrar um mundo de possibilidades para nossas crianças. Porque às vezes eles também vão ter ali um talento e a gente tem que destravar eles, sabe? Então, bem tranquilo, se tiver que trazer com as crianças, se o Levi tiver que aparecer aqui também, ele vai aparecer, bem tranquilo. Então, só um minuto. Pode ir. Jotas, pega um café pra ele. E é isso, gente. É sobre isso que a gente quer falar aqui, né? E é muito legal quando a gente consegue deixar Deus agir na nossa vida, né? Porque é como a Glaucia falou, eu também nunca imaginei que a gente fosse se aproximar. E quando as coisas são de Deus, elas acontecem naturalmente, sem ser forçado. E não existe querer dar um jeitinho para as coisas, né? Todo mundo quer dar um jeitinho, às vezes se dá mal ali na frente. E quando a gente deixa Deus conduzir nosso coração, as coisas começam a acontecer. E a gente começa a deixar o Espírito Santo fazer, né? Então o Espírito Santo, ele convence a gente, como convenceu que era a hora de nós começar esse propósito, de começar a conversar, trocar ideias, né? E a gente tem duas escolhas para fazer na internet, usar para o bem ou para o mal. Usar para ser uma fofoqueira, ficar cuidando da vida alheia, ou ser resposta para alguém. E eu disse, não, eu não quero mais ficar perdendo tempo no Instagram vendo a vida dos outros, fazendo fofoca, vendo sites, né, ali de fofoca. E a gente, o ser humano, ele quer a dopamina a todo momento, né? E tu entrar e ficar vendo a vida dos outros é uma dopamina. E tu acaba, às vezes, se perdendo, em vez de abrir uma live aqui, e eu falo isso sempre, todo mundo tem alguma coisa para falar para alguém.
Todo mundo tem experiência em alguma coisa. A gente pode ser resposta para alguém todos os dias, sabe? E eu falei, cara, eu vou começar a usar o meu Instagram para fazer aquilo que eu fui chamada, né? Que é conversar, falar com pessoas. Eu tenho essa promessa desde criança e eu tive o privilégio de Deus me conectar com meu marido que trabalha com internet, né? Então não tenho mais por que ficar adiando isso, né? E também, Glaucia, eu queria te fazer outra pergunta, que eu anotei aqui que eu quero te perguntar, né? Tu acabou de falar sobre o que eu te perguntei, tu quer acrescentar mais alguma coisa? Tu tem mais alguma coisa para me perguntar nesse sentido, assim? Porque às vezes eu daqui a pouco não lembro também de falar, né? Não, era isso, como tornar tudo mais leve, assim, sabe? De não ser nem um extremo e nem o outro. É como tu falou, ser realista. E Eu quero acrescentar, sabe o que? Eu tenho que pegar um café, porque né, o título é Café com a Gi, então vai ter que ser ter um café aqui e eu amo café. eu pensei, eu tenho que ter um café, mas daí o meu marido deixou para mim o chimarrão. Então eu tô aqui com o chima. Olha, nós vamos fazer um próximo encontro com nossos maridos, tá? Vamos entrevistar eles, como que eles enxergam isso, a maternidade. Porque muitas vezes, eu não sei se tu concorda com isso, mas as pessoas deixam muito o homem de fora e a mulher como a heroína. Mas se não fosse eles, a gente não teria a possibilidade. Porque vem deles a semente. A gente frutifica, mas eles são tão importantes quanto a mulher nesse sentido. Entende? E a gente não pode deixar eles de fora. Então, um dia vamos convidar. Eu acho, Gi, que essa questão de deixar mais leve a maternidade, o marido tem suma importância. Não tem como a maternidade ser leve se a gente não tem suporte, se a gente não tem rede de apoio. E a principal rede de apoio vai ser o pai das crianças, vai ser o marido em casa. Muitas vezes fazendo assim coisas que parecem muito pequeno e que para a mãe é muito grande. Eu lembro que nos primeiros dias, assim, do Vicente, o fato do Gessé pegar ele no berço e dar para mim, de madrugada, para eu dar mamar, para mim era grande coisa, porque ajudava na minha coluna, sabe? Então parece uma coisa tão pequena. Ele acordava só para me dar e voltava a dormir. E eu ficava ali amamentando. Mas para mim era muito. Ou então, às vezes, ele trazia a garrafinha de água. Então, esses cuidados pequenininhos, muitas vezes cuidava do nenê de manhã para eu poder dormir de manhã porque não tinha dormido de noite. Então, essas coisas pequenas, assim, esse suporte do marido é muito importante. E também de amigos. Ter um suporte de amigos, muitas vezes, para tu poder mandar uma mensagem, mandar um áudio, fazer o que a gente fez aquele dia. Então, às vezes, eu tô assim, nossa, eu tô muito cansada, eu tô sobrecarregada, a maternidade não tá sendo leve, tá sendo muito pesada. Eu preciso pelo menos desabafar com alguém. E aí tu ter aquela pessoa de confiança que tu pode mandar um áudio, que tu sabe que não vai te julgar, tu sabe que não vai te dar um conselho furado, talvez vai só te ouvir e isso já basta. É verdade, faz toda a diferença, os pequenos detalhes, né? As pessoas estão presentes, né? E a próxima pergunta que eu quero te fazer, Glaucia, é assim: tu acredita em depressão pós-parto? E se sim, como isso se procede? De onde vem essa depressão pós-parto? E se isso existe, tu como profissional, em qual momento a gente consegue identificar? Isso é um alerta para as pessoas que estão aqui, que são famílias de pessoas que têm nenê pequeno, né? Em que momento a gente consegue identificar que alguém está entrando numa depressão pós-parto? Eu queria saber a tua visão sobre isso. Porque tem gente que acredita e tem gente que diz que é besteira. Pra ti, sim ou não? Essa pergunta é bem importante, porque tem algo para esclarecer nela bem legal. Tá. Existe a depressão pós-parto, existe. Como profissional, eu posso te falar, e como quem já acolheu uma familiar com depressão pós-parto gravíssima. Porém, existe algo que está acontecendo hoje que é fazer com que isso se torne algo massificado no sentido de que às vezes a mulher ela está passando apenas, entre aspas, né? Mas está passando pelo puerpério. Tá. E o puerpério tem sintomas muito semelhantes à depressão pós-parto. Então, muitas vezes, a mulher não está com depressão pós-parto, mas está passando pelo puerpério. O que é o puerpério? O puerpério é as primeiras semanas, quando a mulher ganha o bebê, e os hormônios dessa mulher estão completamente descontrolados e disfuncionais,
trazendo sintomas como irritabilidade, agressividade, tristeza, falta de paciência, muito, muito choro, choro, choro. A mulher não vê sentido na maternidade. Muitas vezes a mulher pensa: ah, por que eu fiz isso? Por que eu fui ter esse bebê? Eu não vou dar conta de cuidar. Só que é por conta de uma condição hormonal. E nesse momento é muito importante que o parceiro entenda, não julgue e acolha, porque depois de algumas semanas ou alguns meses, isso vai passar e vai voltando ao normal. Eu ia te perguntar quanto tempo dura isso, né? Esse puerpério, né? Pra mim, eu vou te confessar que ainda é uma palavra nova. Eu não sei onde que eu tava, na caverna, eu não sei. Mas na época do Levi, nossa, eu quero te perguntar até isso. Há 9 anos atrás eu não tinha escutado a palavra puerpério. Isso já se falava? Tu Ou fez, não? É de agora? na época, tu fez o curso de gestante? O quê? Na época dele, tu fez o curso de gestante? Eu não consegui finalizar porque eu tive lá no, eu não consegui participar de tudo lá no posto, né, nas palestras. Eu fui só em uma, eu acho, porque eu tive infecção, né, e eu passei muito mal também na gravidez do Levi. Então eu tive que me afastar do trabalho, repousar, ir para casa dos meus pais, ficar lá. Eu não consegui, eu não. Geralmente, geralmente é falado no curso de gestante sobre isso. E se tu acompanha no posto, tu ganha o bebê. E nas primeiras semanas do posto de saúde, tu vai para esse grupo de puerpérias. Tu é acompanhada no posto. E assim, ela pode levar, dependendo muito da mulher, porque é um estado de hormônios, é um estado orgânico. Tá. Então depende muito de cada mulher. Uhum. E é importante também falar, e é bem interessante, que tem mulheres que pensam assim: ah, eu já tive meu primeiro bebê, então agora no meu segundo, no meu terceiro, eu não vou passar pelo puerpério. Eu Passa igual. tô bem, Passa. Tu ó. pode ter 10 filhos que tu vai passar pelo puerpério, tu vai ficar meio maluca, assim. E eu tenho um grupo de amigas em que a gente se dá suporte toda vez que nasce o bebê. A gente vai e dorme na casa da amiga. A gente É. fica 2, 3 dias, ou uma semana, 2 semanas, a gente é entre quatro e a gente se reveza. E cada guria vai e dorme, né? Vai se alternando as noites. E a gente pega o puerpério delas. E eu tenho uma amiga que ficou muito maluca, assim, ficou muito fora da casinha. E se tu não conhece, se tu não sabe, tu vai achar que é uma depressão pós-parto. Mas na verdade é a questão do puerpério ali. Porém, a depressão pós-parto existe também. O que que acontece? Muitas vezes é uma mulher que não tem suporte em casa, da família, ou é uma mulher que já vem com depressão, e aí quando engravida, muitas vezes para de tomar medicação, e aí agrava muito a depressão, tornando uma depressão pós-parto, sabe? Por conta da amamentação, né? Também para de Tu vai tomar tomar o remédio sim, e tá amamentando, né? Então, mas como. tem remédio que pode tomar, né? Só que tem mulher que não sabe, para. Mas tem Entendi. tem antidepressivo que pode tomar. Não, não Entendi. pode parar, na verdade, Mas né? é aquela falta da informação, porque às vezes quando tu tá ali sobrecarregada, nem atrás da informação tu não vai, né? A gente acaba deixando assim e aí tu não tem rede de apoio ou não tem ninguém para se tocar e pesquisar para ti, né? E muitas coisas, assim, ó, eu sei por mim, muitas vezes a gente fica também nesse estágio de muito sobrecarregado porque a gente não quer pedir ajuda. Porque é o título que eu botei, a gente quer dar conta, mas a gente não precisa dar. Quem disse que a gente precisa dar conta de alguma coisa? E é aí que tu começa a bloquear, eu acho. E tu pode começar a entrar num nível de depressão. Porque tu não se abre, tu não quer pedir pro marido, tu não quer pedir pra mãe, tu não quer pedir pra tia, tu não quer pedir pra ninguém. Eu sei por mim. Muita gente mandou mensagem pra mim, antes de eu ganhar o neném, eu vou te ajudar se precisar. Eu não queria pedir. Ou eu sou assim, não quero incomodar, não, eu vou conseguir, eu vou dar conta. E tu não consegue dar de tudo, sabe? Então, acho que isso é muito importante também, a gente se permitir ser vulnerável quando a gente tá no... Porque a Bíblia já diz, né, em Eclesiastes, existe um tempo para todas as coisas. E existe o tempo de estar cansado. Existe o tempo de chorar, de se sentir mal. E também, às vezes, tem aquele super crente, né? Aquelas pessoas que conhecem a Deus. Ai, não, eu não fico mal nunca. Não, tu não pode nunca ficar mal. Tu depende só de Deus. Não. Deus deixou as pessoas aqui para ser apoio, para ser rede, né? Quando a gente precisa.
Eu era muito contra essa coisa, ai, pra quê? Vem o outro posar aqui, vem fazer, vem acontecer. A gente realmente tem que viver na pele para parar de julgar os outros. Porque nem sempre a nossa realidade é a realidade da outra mãe que não tem uma rede de apoio, que não tem alguém ali do lado legal, né? Sim, cada família se constrói de uma forma e cada pessoa tem uma história de vida, então tem pessoas que têm algumas crenças, assim como tu tá dizendo, né? De não conseguir permitir essa ajuda. Tem também uma era de pessoas que acham que a maternidade que eu preciso dar conta, eu e meu marido, e que acha que não pode abrir a casa para ninguém. Só que assim, se a gente for olhar a história da família, desde sempre, até tem uma frase que diz assim que quando nasce um filho em uma tribo de índios, toda a tribo para ajudar aquela mãe. Então, se a gente for ver a história da família, sempre a casa foi aberta para ajuda. Inclusive, a minha mãe conta que já na gestação dela, ela já sabia quem que iria passar 1 ou 2 meses na casa dela. Isso já era um combinado. Que Então, loucura, né? a minha Dinda, a pessoa que é minha Dinda, ela foi a pessoa que cuidou da minha mãe e de mim quando eu nasci. Assim, já era um combinado que ela iria ficar lá uns 2 meses. Então, isso era muito normal antigamente. E é uma coisa muito moderna, essa questão de que, eu posso dar conta sozinha. Não preciso de ninguém, eu dou conta sozinha. Daí, o que que acontece? Depressão pós-parto, Mas eu ansiedade. acho que é também muito essa narrativa da mulher empoderada, né? Que vem a ter sendo falado. Então, tu é empoderada e tu não precisa de homem, tu não precisa de mãe, tu não precisa de pai, tu não precisa de auxílio, não precisa de dinda, não precisa de ninguém. Porque eu me basto, né? E na verdade não é bem assim. Quando a gente vai olhar e lidar na prática com isso, né? E é muito importante a gente trazer esse tema para cá, porque talvez tem gurias aqui que estão nos assistindo, ou alguém aqui é parente de alguém que está vivendo esse momento. Então, isso é informação, né? Se vocês conhecem alguém que está com um neném pequeno, vão lá conversar, vão perguntar, tá precisando de alguma coisa, porque talvez essa pessoa é a pessoa que não quer se abrir. É a pessoa que não quer pedir ajuda. É a pessoa ali que acredita que ela se basta, né? Então, eu acho que isso é legal pra gente conseguir identificar. E, opa, fulaninho pode estar entrando em depressão aí, vamos ajudar. E se tem alguém aqui assistindo a gente, né, Glaucia, que tem um neném pequeno, cara, se precisa de ajuda, fala. Sabe? Não vai fazer mal, tu não vai ser mais fraco por causa disso. E tem gente querendo te ajudar, sempre tem, né? Exatamente. Eu queria já aproveitar e te perguntar, Glaucia, a gente abrangeu esse assunto agora como um todo, né? Mas como foi o teu puerpério, assim, na questão de controle emocional? Tu teve muito essa coisa de chorar, de não se reconhecer? Como é que foi essa tua experiência agora? Tu se sentiu para baixo? Como foi a Glaucia pessoa? Como tu passou por esse momento? Para mim, a questão mais difícil foi conciliar os 2 filhos. Porque eu era muito apegada com a minha filha, com a Laura. A gente era muito ligada, muito. Ela, inclusive, ainda dormia comigo, assim, agarradinha comigo antes do neném nascer. Então, de se desligar dela foi algo que para mim foi muito dolorido, assim, né? Me doeu muito. E aí eu queria dar conta de ser mãe do bebê e ser mãe dela. Então, foi aí que eu querer dar conta, foi Sim, em questão. Porque é até uma próxima pergunta que eu ia fazer, então já vai tudo agora, né? Como é que foi lidar com a Laura, né? Nessa questão, porque também existe a narrativa, e falavam muito pra mim: o Levi vai ficar morrendo de ciúme da Sara. O Levi tem criança que entra em depressão. Já começaram: Levi, tu não vai mais ser o queridinho da mamãe. E eu comecei a conversar com o Levi. Levi, não é verdade o que estão te falando. Eu comecei a afirmar a ele coisas positivas e lidar com o emocional dele, sabe? Como é que foi pra ti isso? sim. Pra mim também falavam assim pra Laura: ai, tu vai ter ciúme, nananã. E ela começou a ficar com raiva dessa palavra ciúmes. Ela falava assim: não fala isso pra mim. E ela pedia muito humano, e ela tem uma paixão pelo irmão dela. Ela não tem problema nenhum em dividir ele comigo. O problema era eu em relação a eles. Eu que queria dar conta de ser uma mãe muito boa para os dois, e isso me deixava triste, ansiosa,
e muitas vezes com falta de paciência, porque daí eu botava a minha expectativa lá em cima e eu não supria essa expectativa, porque eu precisava dar mamar para ele, fazer ele dormir, mas eu queria estar no outro quarto contando uma historinha para ela. Entendi. E eu não conseguia estar nos dois lugares ao mesmo tempo e não consigo ainda hoje. Então, na verdade, eu não conseguia mais lidar com ela. Comecei a ter problema com ela. E aí o GCSE me chamava a atenção. Ele falava, tu precisa ter mais tempo com ela, mas tu precisa mudar a forma como tu tá agindo com ela. Então eu me desorganizei em relação a ela, como ser mãe dela, né? Entendi. A gente ainda está se ajustando, porque o neném vai fazer 6 meses, então é meio ano, mas a gente ainda está se ajustando, nós quatro, né? Com essa nova configuração da família. Mas assim, o puerpério dele foi bem tranquilo, tá? O puerpério da Laura foi um pouco diferente, mas o puerpério dele foi, até se tem alguma amiga minha aqui que esteve comigo no meu puerpério vai poder estar falando, foi muito de boa. Assim, eu não fiquei assim, ai, chorando, triste. Eu só tive um problema com o meu seio, assim, que foi muito doloroso. Tu quer falar um pouco sobre isso, é importante também, né? Sim, em relação a isso, eu sofri bastante, mas em relação ao meu emocional, assim, eu tive 1 ou 2 dias vamos chamar de loucura, que a gente sai fora daquela loucura, mas o resto foi bem tranquilo, assim. Graças a Deus, ele me cuidou nesse puerpério dessa vez, assim, que eu tive um puerpério mais tranquilo do que o primeiro. Mas tu acredita, assim, Glaucia, que existe... É isso que eu quero... Eu acredito nisso, tá? Quando eu comecei a ouvir sobre o puerpério, antes de ganhar neném, eu vou te falar uma coisa que eu não comentei, eu acho, pra ninguém. Eu comecei a sentir medo. Nunca tinha sentido isso na gravidez do Levi. Eu comecei a ver o Instagram, esse tal do puerpério, e eu comecei a sentir medo de ganhar, sabe? Medo, porque parece, sabe o quê? Que as pessoas hoje estão colocando tão lá em cima o puerpério que quando elas estão grávidas, as mulheres estão mais ansiosas esperando pelo puerpério do que pelo nascimento do filho. Essa é a impressão que eu tenho. A expectativa tá no puerpério, pra gravar o puerpério. Eu assisti um vídeo de uma menina que ela abriu, ela tinha um bebezinho de 1 mês, ela começou do nada a chorar. E tu via que era algo que parecia até forçado, de querer participar do puerpério, de querer provar que também passa por isso. Eu acredito que existe uma forma mais amena de passar se a gente treinar a nossa mente. E se a gente conseguir treinar o nosso olhar para que seja bom. A Bíblia diz, se teus olhos forem bons, todo o resto será bom. Tu concorda com isso, que existe uma forma mais leve de enfrentar isso? Sim, eu passei pelo puerpério do Vicente de uma forma muito tranquila mesmo. A minha amiga vinha aqui na minha casa me visitar e ela ficava surpresa porque ela estava esperando que eu ia estar louca, né? E não, tranquila, mas por quê? Por conta do suporte. Tem que ter suporte. Tem que ter suporte. Eu sempre bato nessa tecla. Você não precisa passar por isso sozinha. Você precisa ter alguém com você, sabe? E eu tinha pessoas comigo me dando esse suporte nos primeiros dias, nas primeiras semanas. Então, eu acho que o meu puerpério foi leve por conta do suporte que eu tive do meu marido e da minha sogra, da minha mãe, de algumas amigas, sabe? Nessa hora tem que gostar da sogra, né? Falam tanta piada de sogra, viu como sogra é importante? Guri, né? Olha só, quando a sogra se torna avó dos teus filhos, não tem como não se aproximar dela. Porque ela é a avó, se a avó quer ser uma avó, né? Ela precisa deixá-la participar disso e isso tem que ser algo bom pra ti. Então, uma coisa que eu aprendi com a psicologia é que tu precisa aceitar as qualidades e os defeitos das pessoas, sabe? Porque Tu tem nós que também temos, né? A gente também tem os a dois gente lados. a gente tem que amar as pessoas como elas são, sabe? E outra coisa que é muito importante para eu fechar essas perguntas sobre a família. De que maneira tu acredita que nós, mãe, dentro de casa, a maneira que a gente está servindo a maternidade, porque para mim, né, a maternidade é muito sobre o servir, né? E como a gente consegue
impactar, ou como a gente vai impactar a vida dos nossos filhos para que eles queiram se casar, ser pai e ser mãe. Tu acredita que a gente consegue gerar um impacto muito forte na vida dos nossos filhos quando eles estão nos assistindo na maternidade? Ai, a gente não tem jeito, né? Nós somos, assim, o exemplo dos nossos filhos e nós somos o projeto de casamento, de maternidade, de paternidade deles. Nós somos os modelos. Então, é aquela coisa assim, tu pode falar, tu pode orientar, mas o que carrega alguém é o exemplo. É verdade. O relacionamento é como tu vive. Então, muitas coisas a gente mudou na nossa casa porque a gente sabe o peso que isso tem. Uma coisa bem simples que a gente mudou aqui em casa. Depois que a Laura nasceu, a gente não comprou mais refri. Porque eu não quero que a minha filha tome refri, eu também não vou tomar. Então a gente não comprou mais. Algo bem simples, assim, né? Então eu acredito muito nisso, assim, que depois que a gente tem filhos, a gente tem que entender que a gente é referência para essas crianças, para esses futuros adultos, e isso é uma responsabilidade muito grande, né? É verdade. E assim, até eu quero recomendar aqui que existe um livro, né? Hábitos Atômicos. E assim, o Jonathan está falando aqui atrás e eu não estou entendendo nada do que ele está falando, mas amém, glória a Deus. Se a gente for começar a encher a nossa mente, né? E cuidar da nossa mente como a gente cuida do nosso corpo, como a gente quer cuidar do nosso corpo, a gente nem cuida como deveria, né? A gente estuda para tantas coisas na vida, né? A gente tem objetivos, vai atrás, estuda, se forma em alguma coisa e a gente deixa de estudar sobre mindset, sobre enriquecer aqui. Tu sabe o que me ajuda muito? Eu tenho um hábito, né? Que é o que me mantém de pé. Me conectar com Deus todos os dias. Quando eu acordo, o Jonathan sabe, o Levi, a primeira coisa que eu faço é colocar um louvor já na TV. Todos os dias. E assistir uma pregação. Algo que vai enriquecer a minha mente. Eu já começo me conectando com isso. Não com o Instagram, com a fofoca, com isso, com aquilo, com o WhatsApp, sabe? Eu começo a focar aqui. E aí eu começo a ter o meu momento de relaxar, de pensar, de refletir. Isso traz uma paz interior tão grande pra mim, tão grande. E eu quero deixar essa dica aqui, sabe? Procura levantar de manhã e colocar um louvor. Falar com Deus. Fazer algo que te acalme, sabe? Não vai logo pra agitação. Isso também ajuda bastante, sabe? E agora eu quero te perguntar sobre o nosso outro tema também, que faz parte, que é sobre o trabalhar, né? Eu quero te perguntar como foi pra ti, que estudou muito, né? Que tem o seu mérito de ser quem tu é, reconhecida, que é uma psicóloga, tu batalhou para ter o teu negócio, tem a Criare também, que é fantástico, mas como foi para ti, né, ter que parar, se ausentar das tuas funções? Eu acredito que deve ter sido difícil para ti. Como que foi essa experiência? Tu aceitou logo? Como tu lidou com isso? Na verdade, eu fui arrancada, né? Deus é um Deus de surpresas, ele nos surpreende e a gente faz agenda, a gente costuma planejar o nosso ano, né? Ah, eu vou fazer isso em janeiro, em fevereiro, em dezembro, nananã. E Deus vem e bagunça toda a nossa agenda. Então, o que aconteceu? Em janeiro, eu fiquei grávida sem querer, por um descuido. E eu fico grávida, eu tenho, então, a hiperemese gravídica, que é um diagnóstico que me impossibilita de trabalhar e eu fico todos os meses da gravidez, né? Sim. Então eu fui arrancada do meu trabalho já na gestação, já no início da gestação eu fui arrancada do meu trabalho, dos meus pacientes. Foi igual eu, então. E aí tu precisa aceitar essa nova realidade, né? De não poder mais trabalhar. E então não teve muito assim, ai, se eu vou aceitar ou não vou aceitar essa condição. Eu não conseguia fisicamente mais atender meus pacientes, né? E aí depois, então... Tu sentiu muita falta? Tu sentiu falta da tua rotina? De estar fazendo, de estar lá, fazendo o que tu fazia antes? Na gestação eu senti falta. Teve um momento que eu consegui voltar por 1 ou 2 meses e eu fiquei muito feliz, assim. Quando eu voltei, na verdade, quando eu estava afastada, eu não percebi que eu sentia falta. Quando eu voltei,
eu fiquei tão realizada, tão feliz, que aí sim eu senti o quanto aquilo me fazia falta, sabe? Quanto tu ama fazer o que tu faz, né? E às vezes é bom passar por isso, porque às vezes quando tu tá na lida ali, no automático, tu nem dá tanto valor de tu ter uma agenda cheia, de tu ter coisas pra fazer, né? E aí tu acaba valorizando às vezes mais aquilo que Deus entregou como propósito na tua vida. Exatamente. Eu vou colocar meu celular pra carregar, porque tá bem... Ó, vamos mudar de... Vocês vão conhecer minha casa e minhas bagunças. Porque senão Bom, vai né? acabar a bateria. Compartilhar a bagunça também, a vida real. Vida real, ó. Você falou que era café com a Gi, então. Vocês estão tomando café aqui na minha casa. Glaucia, tu abriu tua agenda, né? A gente chega pro final da live já, passou tão rápido. Tu abriu a tua agenda. Como tá sendo pra ti essa nova fase? Tu tá retomando, né, a tua carreira, os teus negócios aí. Como tá sendo? Tá deixando teu filho na criar, no teu espaço? Fala aí pro pessoal, né? Porque se eles quiserem também te encontrar como profissional, tu tá com a tua agenda aberta, né? Sim, tô com a agenda aberta. Eu atendo no online. No presencial eu tô voltando agora, mas no online já tá aberto. Eu já tô atendendo há umas 2 ou 3 semanas. No presencial ainda tá mais devagar, só alguns horários. Eu atendo... Nesse momento eu tô atendendo mais adolescentes e adultos. Crianças não tô conseguindo atender ainda. Mas tu crianças também. Atendia crianças também no presencial. E a Criar, então, é um espaço que a gente tem o berçário, onde a gente, então, acolhe os bebês. E a gente tem um turno inverso também para crianças até os 11 anos. Tem manhã e tarde. Para o berçário, a gente tem meio turno e turno integral. Uhum. Sobre o meu retorno. Eu sou uma pessoa que, quando eu faço algo, eu preciso me doar para aquilo por inteiro. Eu não consigo ser mãe de um bebê e trabalhar 40 horas por semana. Sim. Eu preciso ser mãe desse bebê. Entendi. Tá na minha essência isso, tá? Já foi assim com a Laura, sabe? Então eu não consigo terceirizar a educação do meu bebê. Então, a minha decisão nesse momento é priorizar o cuidado com o meu bebê. Ele não vai estar ficando assim na creche. Eu vou estar cuidando dele e trabalhando ao mesmo tempo. Por isso que meus maiores horários são no online hoje. E eu pretendo fazer isso até ele fazer 1 aninho. Depois de 1 aninho, alguns meses, eu vou estar ampliando os meus atendimentos. E tu faz algum tipo de mentoria também individual, em grupo? Como que tu faz isso? Sim, eu tenho mentorias para mulheres, mentorias individuais e também em grupo de mulheres, né? E aí essas mentorias têm início, meio e fim, e hoje elas acontecem no online apenas. Tá. E elas então, são se alguém tiver interesse pré-programadas. aqui, tu tá com a agenda aberta, é só entrar no teu Instagram, se alguém não te segue, te seguir, te mandar um direct lá. E tu mesmo responde o pessoal e marca como que funciona. Sim. No melhor horário e tudo mais. Tem também o WhatsApp ali na bio também, que é só clicar, fala diretamente comigo. Ok, perfeito. E para finalizar, Glaucia, se tu pudesse resumir tudo isso que a gente falou hoje numa palavra, a maternidade, o que é a maternidade para ti numa palavra? Intensidade. Intensidade. Intencionalidade então, também, né? Tá. Então, eu quero pedir para quem está assistindo botar hashtag aí com a palavra que a Glaucia comentou aqui. Pode repetir a palavra para nós, Intensidade. Intensidade. Então, hashtag aí subindo, hashtag intensidade. E, gente, é o meu ao vivo, é a minha primeira vez, eu não vou falar tudo certo. E eu não arrasou! Aí, porque eu já venci o medo de entrar aqui. A gente vai aprendendo as coisas, se aperfeiçoando com o tempo, né? Se a gente vai esperar ser perfeito e pronto, a gente nunca vai fazer. Então, eu tô muito feliz de ter começado. A minha palavra se resume em servir. A maternidade, para mim, eu acredito que seja isso, abrir mão do nosso eu, do nosso orgulho e servir o outro. Porque quando a gente está servindo um bebezinho, a gente não recebe nada em troca, ele não tem nada para oferecer. Ele é totalmente dependente de nós. E a gente fica ali lutando pelo primeiro sorrisinho deles, que é o que a gente ainda consegue ter em troca. E eu fiquei indignada hoje falando disso, que eu fiquei tentando fazer a Sara sorrir o tempo todo, ela não riu pra mim. E quando o vô dela chegou aqui, ela se matou de rir.
Eu disse, a guria, tu vai ver. Então a maternidade é sobre isso, é sobre o quanto tu consegue amar. E o incrível, eu tinha dúvida, sabe que dá pra amar o mesmo tanto dois filhos? Sabe que a mãe sempre tem um filhinho preferido e quando tu tem mais do que um, tu vê assim, cara, assim, eu consigo amar tanto o outro que eu amo de forma igual. E eu falo pro Levi, Levi, assim como a mamãe tá cuidando da Sara, eu cuidei de ti. Tu não era menos, tu era exatamente igual. O meu amor por vocês dois é igual, é pleno, sabe? É algo assim, de Deus mesmo, sabe? Então eu quero te agradecer, Glaucia, de novo, tá? E eu quero dizer que eu vou estar chamando mais mulheres, teve mais mulheres que conversou comigo que querem vir para o bate-papo, que querem destravar e perder esse medo de aparecer, de falar, de ser resposta para alguém. A gente não está aqui para ser perfeita, mas a gente está aqui para ser humana, para ser real, né? Eu quero te desejar boa sorte nessa nova etapa da tua vida, Glaucia, que tu está retomando, que tu possa dar mais palestras na igreja como tu deu e ser resposta, que tu possa se deixar, né, fluir nesse chamado que Deus te deu. E eu acho que a gente eu moro na rua mais barulhenta de Carnaval, tá, gente? Amém! Glória a Deus por isso. Não vamos parar de fazer live por conta do barulho. Então é isso, gente. Eu acho que a minha irmã que entrou aqui ontem fazer moradas também é uma pessoa que eu vou trazer para fazer live, que é uma mulher incrível que eu amo. A metade do que eu sou hoje eu aprendi com a minha irmã porque eu tive a oportunidade de andar perto dela. E a vida é sobre isso, né? E então um beijo, obrigada por todo mundo que ficou aqui. Ó, tem 14 pessoas ainda aqui. Se por acaso tua mulher que tá aí do outro lado quer perder o medo de entrar numa live, tu tem vontade de falar algo e tem medo, me chama no direct, vamos marcar um encontro, vamos marcar um cafezinho com a Gi. Eu acredito que toda semana vai ter um café com a Gi aqui. É uma forma de eu também começar a voltar, sabe? Aos poucos, porque eu gosto de fazer, tá? Boa noite pra vocês. Um beijo. Deus abençoe. Que a paz de Deus seja na casa de todo mundo. Amém. A gente tem que botar a paz de Deus aqui, senão não é crente, né? Um beijo pro meu pai e pra minha mãe, que também estavam assistindo a live antes. E é isso, gente. Obrigado, tá? Tchau. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Dá um beijo aqui pra galera. Tchau. Bota a cabeça. Tchau, amor. Tchau, aperta no X. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, fãs. Tchau. Amei, meu amor. Eu tenho vergonha, eu falo.